Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal. Eu sou Ediane. Nesta aula eu vou te ensinar a fazer este organizador de bolsa aqui, ó. Um organizador super útil, tem um monte de bolsinhos internos e mais alguns bolsinhos externos. Também tem aqui, ó, um porta-chave, tá? Uma peça fácil de fazer. Tenho certeza que você vai amar. Então vamos para a nossa aula? Nesta aula nós vamos fazer um organizador de bolsa. É esse organizador aqui, ó. Ele tem bolsinhos internos e bolsinhos externos, ó. Tá? Então vamos começar a nossa aula. Para essa aula, nós vamos precisar de 2 tecidos principal de 28 por 20. Eu vou chamar esse tecido listrado de principal e esse outro aqui de forro. Então, 2 tecidos principal de 28 por 20 para o corpo da bolsa. Aqui eu tô com um tecido principal, aqui eu tô com outro tecido principal, de 28 por 20. 2 tecidos principal para fazer bolso, também de 28 por 20. Esses 2 aqui eu vou usar para bolso. 2 tecidos de forro de 28 por 20 para fazer o forro da nossa peça. E 2 tecidos de forro para fazer os bolsinhos internos. Também eu vou precisar de um tecidinho de 4 por 15 para fazer essa alcinha aqui, ó. Tá? Vou usar do tecidinho principal. E uma faixinha de tecido principal para fazer o fundo da bolsinha. Ele tem 7 por 20. E um tecidinho de forro de 7 por 20. Então, para começar essa peça, e um mosquetão, tá? Um mosquetão para fazer isso aqui, ó, um porta-chave. Para fazer essa peça, nós vamos começar separando esse material aqui, ó, de forro e de bolsos. E esse forro aqui e essa alcinha, o mosquetão. Vamos separar isso aqui que nós não vamos usar agora. Nós vamos começar pelo sanduíche dessa peça. Para fazer o sanduíche, para fazer o quilting nessa peça, eu vou precisar também de 2 mantas de 28 por 20. Eu tô usando a manta Poly 200 R1. 2 tecidinhos de forro de algodão, também de 28 por 21. Esse tecido de algodão é um forrinho que eu costumo usar nas minhas peças só para fazer o quilting. Para facilitar na hora de quiltar, para ele deslizar melhor a minha peça na máquina, porque a manta ela fica impregnando um pouquinho na máquina. Então, isso aqui é só para facilitar e também ele ajuda a estruturar a minha peça, tá? Então, agora eu vou pegar esse sanduíche, eu botei o avesso do meu tecido principal em cima da minha manta. Coloco um pouquinho de cola spray. Como é uma peça pequena, se você não quiser colocar cola, você só prende com prendedores, tá? Então, o avesso do tecido principal na manta e aqui atrás o forrinho. Então, aqui eu tô com o tecido principal, a manta e o forrinho de algodão.
Esse forrinho é bem fininho. Olha, é meio transparente, ó, dá até pra ver aqui, ó, de algodão. Agora, eu vou riscar pra fazer o quilting. Você tem a opção de fazer quilting livre ou quilting reto, que é chamado de matelassé. Eu vou fazer o matelassé, que é esse, o quilting reto aqui, ó, que eu acho que vai ficar bem bonito. Vou pegar uma régua. Para começar a riscar onde eu vou quiltar reto, eu faço o primeiro risco aqui, ó, na diagonal, no centro. Aqui. Faço primeiro o risco do centro e a partir desse risco eu vou fazer os outros. Eu estabeleci 3 centímetros, então vou posicionar a régua aqui, ó, em cima desse risco que eu já fiz. 3 centímetros, vou fazer outro risco, ó. Novamente, aqui nos 3 centímetros. Risco novamente. Vou fazer isso pra cá. E depois do risco central pra cá, a mesma coisa. Vou encher toda a minha peça com esses traços aqui. Não vou riscar todo ele, porque senão o vídeo fica muito longo. E você inteligente já entendeu a explicação, né? Então, ó, risco todo ele pra cá, todo ele pra lá, 3 centímetros. Depois, nesse outro sentido aqui, coloco aqui no risco central. E vou fazer para esse lado aqui. Até o final aqui dessa peça. E pro outro lado aqui também. Posiciono ali no risco central, sempre de 3 em 3 centímetros. Também vou riscar até aqui o final. A minha peça vai ficar assim, ó, toda riscada. Tá? Ó. E o fundo também, ó. Fiz a mesma coisa, um risco aqui, outro aqui, daqui pra cá, 3, 3. A mesma coisa que eu fiz no corpo da bolsinha. Daí eu vou na máquina de costura e eu vou costurar em cima de cada risco desse aqui. Pra costurar, eu vou costurar com uma linhazinha de bordado, que a gente usa pra quilting. Procurei usar uma cor, né, bem semelhante a essa da minha peça, então eu vou usar essa aqui. Na bobina, eu vou colocar a linha normal de costura, tá? Então, agora eu vou na máquina e vou costurar em cima de todos esses riscos aqui. Depois que eu costurar, eu volto. Vou só terminar de riscar essa outra parte aqui e também a mesma coisa, eu vou costurar em cima de todos os riscos. Aqui, ó, eu fiz o quilting. Agora eu vou refilar essas sobrinhas aqui de manta e de espuminha. Para refilar, eu vou usar essa placa velha, esse cortador aqui que tá com uma lâmina velha, tá? Porque a placa, se você usar a placa de cortar tecido e o cortador de tecido para cortar manta, você vai estragar muito a sua placa e o cortador, tá? Então, eu vou refilar, mas eu vou usar essa placa velha e um cortador com lâmina velha. Ó, vou só tirar o excesso aqui de manta e de forrinho. Não vou reduzir o tamanho da minha peça. Só para acertar isso aqui.
Se você não tem cortador e placa para isso, você corta na tesoura, tá? E eu aconselho que você tenha uma tesoura só para cortar outros tipos de materiais e uma só para tecido, tá? Não use a tesoura de tecido para refilar manta, cortar papel, aviamentos, tá? Tesoura de tecido você deixa só para cortar tecido. Ó, só refilei para acertar. Eu vou fazer isso aqui na minha pecinha do fundo, ela até já tá acertada aqui. E essa outra aqui, ó, tá? Eu vou acertar e vou no ferro e vou passar isso aqui, daí eu vou começar a montar essa peça. Aqui, ó, quiltei, refilei e passei para tirar as marquinhas da canetinha. Agora eu vou começar a montar a peça. A gente vai fazer os bolsinhos aqui, ó, esses externos e os internos. Para fazer esses bolsinhos externos, eu vou pegar um dos tecidos, que é para bolso, vou dobrar ao meio, do lado de dentro vai ficar com as corujinhas viradas. Ou você divide o tecido, posiciona ele com essa ponta pra cá, costura e faz ficar as corujinhas em pé também, tá? Eu dobrei ao meio, vou posicionar aqui. Outro dobrei ao meio, vou posicionar aqui. As corujinhas em pé vão ficar aqui, ó, voltadas para a parte externa. Vou pegar o meu forro, 2 tecidos aqui que eu vou usar para forro. Na parte externa eu vou colocar 2 bolsos com o tecido de forro. E na parte do forro eu vou colocar 2 bolsinhos da parte externa da minha peça. Só dar uma jogadinha nas cores. E esses bolsinhos, eu vou fazer divisões neles. Por exemplo, nesse aqui, ó, na parte externa, num lado eu dividi ao meio. E aqui no outro eu dividi ele em 3 partes, ó. Eu vou fazer a mesma divisão nesses aqui, que são do corpo. E aqui no forro, eu fiz uma divisão em um dos forros, eu dividi ao meio e no outro eu fiz divisão para caneta aqui, ó, ou por exemplo, se tu guardar maquiagem para botar rímel, lápis, alguma coisa assim, e 2 divisões maiores no centro, tá? Vou fazer mais ou menos essa divisão. Você, quando for fazer essa peça, você divide de acordo com o seu gosto ou o gosto do seu cliente. Já vou marcar as divisões agora, porque depois eu vou na máquina, eu já vou costurar tudo. Tá? Então, vou aqui, ó, primeiro aqui na parte do corpo da bolsa. Em um deles, eu vou só dividir ao meio. Vou só fazer uma marcação aqui, ó, no meio. Vou dividir o bolsinho ao meio. Ó, vou só marcar aqui um vinco na mão mesmo e vou puxar o risco aqui, ó. Aqui eu vou ter um bolso dividido assim, ao meio. Nesse outro aqui, eu vou fazer uma divisão de 10 de cada lado. E vou deixar sobrar um pouquinho menor no meio. Aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, se quiser botar o celular, você vai ter que deixar uma divisão maior.
Mas eu na parte externa do organizador, provavelmente eu não vou botar o celular, vou botar na parte interna. E também tem esses bolsos maiores aqui para colocar o celular, caso eu queira. Tá? Então agora aqui, nesse do forro, eu vou dividir ao meio. Essa caneta aqui que eu tô usando é a caneta que apaga com o calor do ferro, ó. Tá? Não vai riscar com qualquer caneta. E esse outro aqui, eu vou dividir ele. Aqui eu vou fazer uma divisão de 4 centímetros. Aqui também vou fazer de 4, como se fosse para botar, sei lá, lápis, rímel, alguma coisa assim. E aqui, vou fazer uma divisão no centro. Daí eu vou na máquina de costura. Aqui, ó, já marquei as divisões dos meus bolsos. Vou posicionar eles aqui, cada um no seu lugar. Em um forro, vou posicionar esse bolso aqui. Ó. Vou na máquina, vou costurar essas divisões aqui, ó, sempre dando retrocesso, onde eu começo, onde eu termino. Isso aqui é bolso, então tem que dar bastante retrocesso aqui, ó, tá? Por conta do movimento de ficar botando e tirando as coisas de dentro. Então, vou costurar nas divisões, dando retrocesso, e vou costurar uma costura de segurança aqui nas laterais e aqui embaixo da minha peça. Vou fazer isso nesse forro e nesse. Aqui no corpo da bolsa, a mesma coisa. Vou alinhar bem. E vou fazer a mesma coisa. Costurar nas divisões do bolso e nas laterais e a parte de baixo com costurinha de segurança. E aqui costura com o retrocesso reforçado na parte aqui de cima. Laterais embaixo, só costurinha de segurança, que é menos de pé de máquina. Vou ajeitar essa outra peça e esse outro forro, vou para a máquina fazer as costuras. Aqui, ó, prendi os bolsos, ó, no forro e aqui no corpo da bolsa, ó. Agora eu vou pegar essa faixinha aqui que é pra alcinha e o mosquetão. Essa faixinha eu vou fazer ela como falso viés. Pra fazer como falso viés, eu vou no ferro de passar, eu vou dobrar ela ao meio. E ela vai ficar com a marca aqui, ó, do ferro, bem no meio. Daí eu vou pegar e vou dobrar essa ponta até o meio, vou passar ferro, e essa até o meio, vou passar ferro. Ela vai ficar assim, ó. E depois eu vou dobrar desse jeito. Eu vou no ferro, vou fazer as marcações e eu venho mostrar. Aqui, ó, peguei a faixinha, vinquei a ferro o meio dela. Daí eu peguei as laterais, dobrei até o meio, como se fosse um viés. Daí eu dobrei assim e vinquei a ferro novamente, ó. Ó. Assim. E dobrei assim novamente.
Daí eu vou na máquina de costura e vou fazer uma costurinha na beiradinha de um lado e do outro também. Vai ficar assim, ó. Aqui eu costurei, ó, uma costurinha de cada lado. Aqui o avesso da minha faixinha eu vou colocar aqui dentro do mosquetão. Assim. Daí vou juntar ele aqui, ó. Vou na máquina de costura e vou fazer uma costurinha aqui, ó. Só pra prender aqui, ó, pra travar o mosquetão. E vou unir bem aqui, fazer uma costurinha aqui, ó, que é só pra deixar ele fixo. Uma costurinha de segurança pra deixar ele assim, ó, bem ajeitadinho antes de depois pregar na peça. Como eu fiz aqui, ó, uma costurinha aqui, ó. Depois que eu fizer essa costurinha aqui, essa aqui, eu vou pegar uma dessas partes do corpo, vou marcar 2 centímetros, mais ou menos, aqui pra baixo, em um dos lados, e vou, depois que eu tiver já costurado aqui pra travar o mosquetão e uma costurinha aqui pra já ficar alinhadinho isso aqui, eu vou posicionar aqui, ó, e vou costurar com retrocesso aqui, algumas vezes dando retrocesso pra prender essa alcinha aqui. Aqui, ó, prendi a alcinha, ó. Primeiro fiz as costurinhas e depois prendi ela aqui. Agora eu vou botar o direito dessa peça pra cima e o direito dessa outra que tá estruturada, virada aqui, ó. Direito com direito. Alinho bem aqui as laterais, ó, a altura do bolso pra ficar bem na mesma alturinha, ó. Vou colocar prendedores ou alfinetes. Alinho bem, coloco prendedores ou alfinetes. De um lado, aqui do outro também, ó. Cuida pra ficar alinhado aqui os bolsos, pra ficar um acabamento bem bonito. Vou na máquina de costura e vou fazer uma costura que cuida que pro mosquetão fica aqui pra dentro. Vou na máquina e vou fazer uma costura, largura de pé de máquina só nas laterais. Na parte de baixo, não. Só na lateral e na outra lateral. Retrocesso onde começa, onde termina. E aqui no forro também. A mesma coisa, só que aqui no forro nós vamos deixar uma abertura. Deixar uma abertura de 10 centímetros. Já vou marcar, que é para não esquecer, que às vezes a gente acaba esquecendo. Vai pegar aqui na parte do bolso, mas não tem problema, é só cuidar na hora que for unir para alinhar bem. Coloco direito com direito, ó. Direito com direito, alinho bem aqui o bolso na lateral. Primeira coisa que faz, alinha o bolso. Coloca alfinete ou prendedor. Aqui no forro vou botar um alfinete. No corpo eu botei prendedor. Aqui no outro lado também, mas aqui não esqueça que você vai ter que deixar uma abertura. Vou alinhar aqui, ó. Boto o alfinete.
Costuro aqui com retrocesso, deixo aqui aberto, costuro aqui retrocesso, costuro aqui retrocesso. E a outra lateral também, a parte de baixo não costura. Aqui, ó, eu costurei. Veja se os bolsinhos ficaram bem alinhados, tá? Aqui tá ok. Aqui o meu forro, deixei uma abertura aqui nesse lado, ó. Vou ver se esse lado aqui ficou alinhado, o bolsinho, ó, bem alinhadinho. Aqui depois vai ser fechado a mão, mas vai ficar alinhado também, que eu cuidei. Agora, eu vou pegar, deixa o forro de lado, vou pegar a parte do corpo aqui, vou marcar o centro do fundo da minha peça. Depois de costurado, vou marcar agora aqui os meios. Tenha o cuidado aqui que a gente vai fazer o fundo da bolsa. Então, não vai fazer aqui, não vai colocar o fundo aqui na parte de cima, ó. Tá? Então, tem que cuidar para colocar aqui no fundo. Marco os meios, meio com meio aqui, ó. Faço a marcação. Caneta que apaga essa caneta aqui. Aqui. Antes de posicionar esse fundo aqui na minha peça, eu vou pegar ele e vou marcar aqui, ó, um pouquinho menos de 1 centímetro. Essa marcação é para a hora que eu for costurar aqui a lateral, vou costurar só aqui no meio. Eu preciso deixar um pedacinho correspondente a uma margem de costura de um lado e do outro. Que a margem de costura é 0,75. Eu vou marcar aqui no olho, um pouco menos de 1 centímetro. Então, vou costurar aqui e aqui, deixando um pedacinho de cada lado para facilitar na hora que eu for fazer a outra costura. Pego a minha peça, que é o fundo dela, alinho a linha de costura com a marcação aqui, ó. Coloco um prendedor ou alfinete. Daí eu vou na máquina e eu vou costurar entre esses risquinhos que eu fiz, deixando um pedacinho de um lado, do outro sem costurar. Marcação de meio com a minha linha de costura. Prendedor para fixar. Também costura aqui, ó. Alinha bem, né? Aqui a peça, ó. Bem alinhadinho, costura aqui no meio, deixando um pedacinho de um lado e do outro. Vou fazer isso, daí eu volto aqui. Vou alinhar aqui com a marcação de centro. Coloco um prendedor. Alinho aqui o restante. Ó, isso aqui vai facilitar nessa hora aqui, ó, deixar esse pedacinho. Aqui, ó. Pra não ficar aquela coisa toda amontoada, daí facilita na hora de costurar. Vou costurar aqui, largura de pé de máquina. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, linha de centro com linha de centro. Puxo aqui, alinho, ó. Puxo aqui a linha. Aqui, ó. Costura, largura de pé de máquina. Essas costuras aqui já são as costuras finais, largura de pé de máquina. Aqui. E depois eu vou fazer aqui no forro a mesma coisa que eu fiz aqui nessa peça. Já vou marcar aqui que quando eu for costurar o restante do fundo, eu já vou fazer aqui no forro também. Marco a linha de meio. Meio com meio e aqui também.
E aqui, ó, também, cuida pra ser no fundo, não vai fazer na parte superior aqui. Aqui, ó, o bolsinho, ó. Vou fazer aqui na parte que é o fundo. Vamos marcar o meio. A linha aqui, ó, linha de costura com linha de costura. Puxa aqui, marca o meio, ó. E aqui no outro lado a mesma coisa. Ó. Agora eu vou unir o fundo com o forro. O direito tá pra dentro, ó. Alinho aqui as laterais primeiro, da mesma forma que eu fiz no corpo da bolsa, ó. Alinho aqui. Linha de costura com minha marcação de meio. Também vou deixar um pedacinho de um lado e do outro. E vou costurar aqui no meio, a mesma coisa que eu fiz no corpo da minha bolsinha. Meio com a linha de costura, meio com meio, prendedor, também deixa um pedacinho de um lado, do outro sem costurar, costurinha no meio, tá? Então, vou na máquina terminar aqui as costuras aqui do fundo e fazer já essa costurinha aqui no forro. Aqui eu costurei o fundo da minha bolsinha, agora eu vou terminar o forro, ó. Fiz essa primeira costura, deixei um pedacinho de cada lado. E agora eu vou fazer essa outra costura aqui, alinho meio com meio primeiro. Aqui também. Meio com meio. Vou na máquina de costura e vou costurar. Aqui, ó. Costurei. Ó, costurei o fundo do forro também. E o da bolsinha já tá costurado. Agora eu vou desavessar só o corpo aqui da bolsa. O forro não. Vou desavessar ele, ó. Conferir, ver se ficou tudo certinho, se as costuras ficaram boas. Ajeito bem esses cantinhos, ó. Depois eu acomodo tudo bem direitinho. Agora, desavessei. Agora eu vou pegar e vou colocar o corpo dentro do forro. O forro tá avessado ainda. Cuida aqui para esse mosquetão ficar aqui pra dentro. Coloco aqui. Vou unir aqui, ó. Linha de costura da lateral com a linha de costura, ó. Linha de costura com linha de costura. Coloco um alfinete ou prendedor. Alinho aqui as laterais primeiro, depois eu ajeito e acomodo o resto. Aqui, ó, ó. Ó, acomodo aqui. Ele vai encaixar bem direitinho, porque tem o mesmo tamanho. Acomodo. E daí eu vou na máquina e eu vou costurar largura de pé de máquina toda a boca aqui da minha bolsinha. Se a tua máquina tiver braço livre, você encaixa e vai costurando, que facilita. Se não, dá pra costurar mesmo assim, só ajeitando e costurando. Tá? Então, vou costurar aqui, ó, uma costura de largura de pé de máquina toda a boca da minha bolsinha.
Aqui, ó, costurei toda a boquinha da bolsa. Agora eu vou desvirar aqui pela minha abertura, ó. Deixa eu desvirar com calma, que é pra não rasgar o meu forro. Ó. Daí eu vou colocar o forro, ó, desvirei, vou colocar o forro aqui pra dentro. E aqui eu vou pegar e vou deixar uma bordinha assim. Eu vou pegar aqui na lateral, eu vou deixar uma bordinha da cor dessa parte do forro aqui, ó. Eu tenho a opção de puxar todo ele aqui pra dentro, que daí ele fica assim, ó. Ou deixar a bordinha da cor do forro. Nessa aqui eu vou deixar a bordinha da cor do forro. Aqui eu vou sentir bem a margem de costura. Ó, então eu vou alinhar aqui, ó, e vou colocando prendedores. Alinho aqui, ó, que eu sinto a margem de costura, ó. Vou colocando prendedores. A ideia é deixar o forro aqui bem esticadinho, viu? Que é pra não ficar com friso na hora que eu for costurar. Ó. Olha, se assenta bem direitinho. Só puxar aqui, ó, com o dedo aqui por dentro, ó. Acomoda, ó. Ajeito aqui dentro, ó, porque assim eu vi que ele se acomoda mais. Aqui ele sobra muito tecidinho aqui dentro, dessa forma aqui, ó. Tá? Por mais que é do mesmo tamanho do tecido externo, ó, ele fica mais amontoadinho aqui dentro. Então, nessa aqui eu resolvi fazer assim. Ó, dele fica mais esticadinho e eu acho que fica mais bonito, ó. Tá? Agora eu vou na máquina e eu vou costurar uma costurinha bem rente aqui, ó. Bem rente aqui. Que daí ela vai pegar o forro aqui do lado de dentro, ó, que eu cuidei pra ele não ficar amontoado. E eu vou costurar toda a boca da bolsa. E a dica aqui é, começa aqui na lateral, porque daí você dá o retrocesso ali e vai costurando. Daí fica mais discretinho, deixando na lateral o retrocesso, tá? Daí vai ficar assim a bolsinha. Eu vou costurar e eu mostro ela pronta. Aqui a bolsinha ficou pronta, ó. Eu fiz uma costurinha aqui bem aqui, ó, rente. Do outro lado aqui dá pra ver melhor a costurinha, ó. E aqui onde tem essa abertura, você fecha com pontinhos à mão ou à máquina. Eu acho que vai ficar mais bonitinho fazer à mão, porque aqui tem o bolso, tá? Mas se você quiser, você pode fazer à máquina. Ajeita bem ajeitadinho aqui, ó. Alinha bem o bolsinho, ó. E daí você faz a costurinha, tá? Ó. Então, essa é a peça. Ficou bem fofinho, é um organizador de bolsa. Tá? Depois você tira as linhas, ajeita bem, ajeitadinho. Aqui o fundo, ó, só acomodar, bota um palitinho ali por dentro, ó. E ajeita bem ajeitadinho. Daí tá pronta a nossa peça. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula.
Não esqueça de deixar seu comentário e seu like, também de ativar o sininho das notificações para ficar sempre por dentro das novidades e até a nossa próxima aula.